5, 4, 3, 2, 1. Fala, minha linda, fala, meu lindo. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal de História e Educação. E no vídeo de hoje iremos falar um pouquinho sobre a teoria do conhecimento em Santo Agostinho. Então a grande questão é o que nós podemos conhecer e como nós podemos conhecer, segundo esse filósofo do século IV depois de Cristo, da Idade Média, um dos principais filósofos da Idade Média. Quer saber? Não quer perder esse resumo de maneira fácil, divertida e muito rápida? Então, eu vou pedir para você dar um like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e depois da vinheta, cola com a gente, roda! E no vídeo de hoje iremos falar um pouquinho sobre o filósofo Santo Agostinho. Esse filósofo, ele nasceu em 354 e morreu em 430, então ele é do século IV e século V depois de Cristo. Ele é o filósofo do período da patrística, então são os filósofos considerados pais da Igreja Católica, porque foram os primeiros a criar uma doutrina que vai então seguir como referência para a Igreja Católica aí ao longo desses séculos. Então é a escola dos padres. Santo Agostinho, né, como a gente sabe, é um filósofo, foi elevado ao título de santo pela Igreja Católica e ele desenvolveu uma teoria muito interessante, mas é claro que, como dizia Lavoisier mais tarde, no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Claro que Santo Agostinho readaptou, foi um grande filósofo que foi influenciado pelas ideias de Platão. A gente não pode esquecer, caso alguém tenha alguma ideia, tenha alguma dúvida, pode rever as ideias que estão nos nossos vídeos aqui embaixo. Sobre a teoria de Platão, Platão dizia que havia dois mundos, o mundo ideal, o mundo abstrato do pensamento e o mundo sensível. O mundo sensível é o mundo corpóreo e o mundo das ideias é o mundo abstrato. Para Platão, o mundo abstrato seria o céu, o mundo divino, e o mundo corpóreo seria então, para Santo Agostinho, o mundo do pecado. Lembram que no Antigo Testamento, na Gênesis, havia então o pecado capital, porque o homem desobedeceu a Deus. O homem escolheu pelo livre-arbítrio o caminho do desejo, da tentação. Então Eva, seguido de Adão, comeram o fruto da árvore proibido. Então, nesse sentido, eles foram expulsos do paraíso. Então, eles saíram, digamos assim, fazendo uma analogia com as ideias de Platão, saíram do céu, saíram do mundo das ideias e foram condenados então à morte. Então o pecado que o homem paga por Adão e Eva é justamente o que? É não viver mais eternamente. E a nossa vida corpórea é uma vida pautada justamente na tentativa de se redimir desse pecado capital, desse pecado original. Então, segundo Santo Agostinho, como que faz para que a gente volte a se ligar com Deus? Nós fomos desligados desse vínculo com o Supremo, com Deus, porque o homem pecou. Então, por que o homem pecou? Porque a carne peca. O desejo, os sentidos, aquilo que tem a ver com o corpo é fonte de pecado. Como dizia Platão, o corpo é o cárcere da alma. Se para Platão a alma é a razão, para Santo Agostinho a alma tem a ver com aquilo que ele chama de iluminação divina. A iluminação divina só vai ser acessível a partir do momento que o homem combinar a sua razão com a sua fé. Para Santo Agostinho, crer para compreender. Somente a fé ilumina a razão. Então, existem 3 níveis de conhecimento para o Santo Agostinho, que é o nível corpóreo, que para ele o corpo é aquilo que abriga a alma, que intermedia a alma
no conhecimento do mundo. Então o corpo faz parte das sensações, então tem a ver com a parte da experiência, com os 5 sentidos, tem também o conhecimento por meio da razão e tem o conhecimento por meio da iluminação divina, que seria então uma razão superior, aquilo que poderia conhecer as verdades eternas no plano de Deus. Então, quando a fé se une à razão, ele pode conhecer as verdades divinas. Quando só a razão conhece, por meio das deduções, dos raciocínios lógicos e matemáticos, essa razão é capaz de conhecer as leis naturais. Então, as leis da biologia, as leis da natureza. E os sentidos podem conhecer aquilo que os corpos individualmente possuem, enquanto sensação, enquanto impressão. Então, essa é a visão de Santo Agostinho. Para ele, para o Santo Agostinho, somente quando eu supero o egoísmo, supero o amor próprio, é que eu posso me religar a Deus. A fé, por meio da crença nas Escrituras, é o que vai me levar a Deus. O amor a Deus, de maneira incondicional, e o desligamento, consequentemente, das coisas materiais, é o que vai fazer com que essa iluminação divina ascenda e possa fazer com que o meu intelecto caminhe rumo ao entendimento. Mas só há entendimento quando primeiro há uma iluminação. Então, não esqueça, o plano da fé é o plano da iluminação divina, que é a fé mais a razão. E o plano da ciência é o plano racional. E o plano do senso comum são das impressões corpóreas. Então, existe o nível mais baixo, que é as sensações do corpo, né? Existe um nível intermediário, que é a razão, e existe um nível superior, que é das verdades eternas, que é acessível a partir da conciliação da fé com a razão. Então, a gente não pode esquecer que é o livre-arbítrio que possibilita ao homem, então, escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. Não é que existe maldade, como nós vimos no vídeo sobre ética em Santo Agostinho. O mal é a ausência do bem. E é o homem, por meio do seu livre-arbítrio, que escolhe entre o bem ou a ausência do bem, que seria o mal. Assim como a sombra. A sombra não é uma realidade, ela é a ausência de luz. Assim também é o erro, é o pecado, né? E só terá salvação aquele que agir pela iluminação divina, né? E as Escrituras são um passo a passo para isso, certo? Então, me despeço de vocês aqui um pouquinho falando sobre a teoria do conhecimento em Santo Agostinho. Compreendeu o vídeo? Não conseguiu compreender? Deixe sua dúvida, deixe sua crítica e sugestão, e o professor Rodrigo Pensador terá o enorme prazer de tirá-las aqui abaixo. Tá ok? Curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e não esqueça, esse vídeo é feito para você, por você e para mais ninguém. Um forte abraço e até a próxima!